Bom, então, partindo para a nossa aula de hoje, né? Agora é a aplicação de derivada, tá certo? Esse título aí, taxas relacionadas, é interessante, porque é uma das aplicações mais simples de derivada, né? E tem livro que não chama de taxa relacionada, chama de taxa de variação. Por quê? Pelo seguinte, né? A gente está estudando funções. O que a derivada fez? Né? Você viu que para a gente achar a derivada, a gente estava calculando o coeficiente angular da reta tangente. Na verdade, a gente estava calculando a média de variação das funções quando a gente estava olhando as secantes. Quando a gente foi para as tangentes, que entrou a derivada, então a gente viu a variação instantânea. Então, a gente está estudando variações, tá certo? Por isso que são taxas de variações. E vamos ver como é que a gente vai fazer isso, né? Tá? Então vamos lá. A ideia é a seguinte: em um problema de taxa relacionada ou de taxa de variação, a ideia é calcular a taxa de variação de uma grandeza em termos da taxa de variação de outra. Aí, fazendo essa relação para obter os resultados que a gente quer. Perfeito? O procedimento é achar uma equação que relacione as duas grandezas e então usar as teorias de derivadas, né, para determinar o que a gente quer. Tá certo? Aí vamos lá, né? Então, ó, vamos lá. Primeiro problema. Bom, ar está sendo bombeado para dentro de um balão esférico e seu volume cresce a uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo. Quão rápido o raio do balão está crescendo quando o diâmetro for 50? Olha só. Agora aqui tem uma coisa interessante, ó. Ele quer saber o crescimento do raio e dá o diâmetro. Aí temos que lembrar uma coisa importante, né? Que é o quê? Que o diâmetro é o dobro do raio, né? 2 vezes o raio. Perfeito? Tá ok? Não pode esquecer disso, tá? Então vamos lá. Bom, o ar está sendo bombeado para dentro de um balão esférico. Então a gente está enchendo um balão esférico. Então o volume dele está crescendo. Perfeito? A uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo. Se eu disser que V é volume, é o volume do balão, né? O que eu vou ter aqui? Eu vou ter o seguinte: como é que eu escrevo que a taxa está variando do balão, a taxa de crescimento do volume está variando? Aí é onde entra a derivada, ó, que a derivada mede a variação. Então, a derivada de V, ó, em relação a 100 centímetros cúbicos por segundo. Então, a derivada do volume em relação ao tempo, né? Por que tempo? Porque está calculando em segundos, são as duas volume em segundo. Ele está dizendo que é exatamente 100 centímetros cúbicos por segundo. Tudo certinho, ó. É a derivada do volume em função do tempo. É a variação do volume em função do tempo. Tá certo? Por que variação? Porque está crescendo, então está variando. Perfeito? Então, tem que observar isso no problema, né? Qual é a variação, qual é a variável que tu vai usar, tá certo? Então, ó, é a derivada do volume em função do tempo. Variação do volume em função do tempo. 100 centímetros cúbicos por segundo. Aí a pergunta é, quão rápido o raio do balão? Bom, o raio eu vou simbolizar pela letra Rzinho, né? Rzinho vai ser o raio do balão, né? O raio do balão, tá certo? Quão rápido o raio do balão está crescendo? Saber a rapidez que o raio está crescendo é saber como está variando o raio, né? Então, como está variando, é a derivada do raio em função do tempo. Né? Essa variação que eu quero saber. Esse é o meu problema. Saber a derivada do raio em função do tempo. Ou a variação do raio em função do tempo. Porque ele está crescendo, então ele está mudando de valor. Está variando. Né? E isso quando o diâmetro for 50. Mas quando o diâmetro for 50, isso quer dizer que o raio vai ser 25. Eu estou usando o D para diâmetro. Tá certo? Bom, como eu disse assim, eu tenho que ter uma equação que relacione o volume e o raio. Aí, bom, aí vem a mais natural possível. Qual é aquela? O volume da esfera, por que esfera? Porque o balão é esférico, é sempre 4 terços de π r ao cubo. Pronto.
Achei uma equação, né? Por que equação? Porque tem a igualdade, né? Ó, que relaciona tanto o volume quanto o raio. E daí, ó, eu aplico as regras de derivação. Ó. Eu penso que o raio é função do tempo e o volume também. Tá certo? Então, eu vou derivar em função do tempo, para que apareça o dt aqui embaixo. Então, o v é variável simples, né? Ó, como é potência, o 1 desce, aí fica v elevado a zero, a derivada é 1. Tá certo? Mas não esqueça que você tem que olhar, né? Lembra que eu falei que toda vez que você vai derivar implicitamente, como foi dito lá no início, você tem que olhar como função composta. Então, a interna é o v, porque a externa era a potência, por isso que deu 1. Então, ó, é a derivada do v em função do tempo, que é a interna. Igual. Agora aqui, ó, constante vezes a função. Função do tempo, né? Que é o r. Então, repete a constante e deriva só a função, né? Ó. Qual é a derivada de r ao cubo, né? Ó. De novo, 3r ao quadrado. Como r não é a variável de derivação, é o tempo, eu tenho que pensar como função interna a ele. Então, ó, derivada do r em função do tempo. Né? Ó. Então, aqui ó, tem uma função potência. A externa é a potência, o 3 desce, é elevado ao quadrado, porque é 3 menos 1, repete a base, que é a função interna, né? Que repete a função interna, vezes a derivada da função interna. É a derivada da função interna, que é o r, só que eu estou derivando tudo em função do tempo. Então, ficou assim, né? Ó. Ficou dv dt é igual a... Cancelo 3 com 3, aí fica 4 π r ao quadrado dr dt. Pronto. Achei o dr dt, que é o que eu estava procurando, né? Ó. O dr dt é o que eu estava procurando, né? Ó. Tá multiplicando, aí passa para cá dividindo. Então, vai ficar 1 sobre 4π r ao quadrado dv dt. Porque o dv dt continuou lá, né? Ó. Eu peguei esse aqui e passei para esse lado. Estava multiplicando, passou dividindo. Pronto. Agora eu tenho todas as informações, sei quem é o dv dt, é 100. Sei quem é o raio, 25. Então, é só achar a variação do raio em função do tempo. É só substituir. Isso aqui vai ficar 1 sobre 4π 25 ao quadrado vezes 100. Perfeito? Aí dr dt, que é a dv dt, né, é igual... Aqui é 25 vezes 25, eu cancelo 1,25 com 100 e dá 4. Cancelo 4 com 4, e mais da sobra 1,25, fica 1 sobre 25π. Perfeito? 1 sobre 25π. Aí uso uma calculadora para saber mais ou menos quanto é que vai dar. Como o R está dado em centímetro, é centímetro por segundo. Tá certo? Então, o raio, né, como deu positivo, está aumentando a uma taxa de 1 sobre 25π por minuto. Se tivesse dado negativo, né, colegas? Tá certo? Se tivesse dado negativo, é porque estaria diminuindo em vez de aumentando, né? Que seria a velocidade, né? De aumento ou de diminuição. No caso, como deu positivo, está aumentando. Tá certo? E é isso que vai acontecer. Vai dar 1 sobre 25π centímetros por segundo, né? Ó. Então, vamos lá. Aqui está só uma repetição, né? A incógnita que a gente está sabendo, dr dt, para um raio de 25. O volume da esfera, né? Ó. Aí você pode usar a regra da cadeia, né? Ou, como eu lhe disse, a derivada da função implícita, dá na mesma, né? Ó. Deu exatamente o que a gente já sabia, 4πr ao quadrado dr dt, não é? Ó. Só olhar aqui de volta o nosso. Aqui, ó. Cadê? Tá aqui. Deixa eu colocar aqui, mudar aqui a ponta, né? Para a gente ver direito. Tá aqui, ó. 4πr ao quadrado dr dt, né? Ó. Como a gente já sabia. Tá certo? Aí, ó. Pego o 4πr ao quadrado, passo para o primeiro membro, né? Ó. Então, vai dividindo, tá aqui, né? Ó. E daí substituo os valores, né? Ó. Sabendo que o R era 25 e o dv/dt era 100, substituindo, fazendo as continhas, né? Ó. Conclusão, o raio do balão está crescendo a uma taxa de 1 sobre 25π, que é aproximadamente 0,0125 centímetros por segundo, né? Ó. Se você preferir, né? Ó, meu Deus, é muito devagarinho, né? Tá certo? Para aquele aumento de pressão, né? Tá? Então, vamos para a próxima, né? Uma escada de 5 metros de comprimento está apoiada em uma parede vertical.
Opa, estou indo para o lado errado, né? Certo? Então, eu estou pensando assim, ó. Deixa eu fazer assim. Deixa eu fazer aqui, colocar as informações. Eu tenho uma parede vertical. Opa. Rapaz, tá ruim isso, né? Mas vamos ajeitar esse negócio aqui. Vamos fazer isso dar certo. Vamos fazer isso dar certo já já. Eu já fiz retas mais ou menos, por que eu não faço reta agora? Então, vamos ver assim. Então, aqui, ó, eu tenho uma parede que é vertical. Se a parede é vertical, ela é perpendicular ao chão, né? Ó. Então, o ângulo aqui é 90 graus. Tá certo? Vamos voltar. Opa. Uma escada de 5 metros de comprimento está apoiada a uma parede vertical. Tá aqui. Vamos fazer agora a escada, né? Digamos que está aqui a escada. E a escada tem 5 metros, tá certo? Ok? Vamos lá. Tá. Se a base da escada desliza, afastando-se da parede a uma taxa de 1 metro por segundo, bom, eu não sei qual é a distância da escada, do pé da escada até a parede, né? Como eu não sei, eu vou chamar de x. Mas o que eu sei, ó, que a partir desse ponto, né, ó, a escada tá seguindo para cá, né? É a base, né? Ó. É a base da escada, que está se afastando da parede, né? Então, está indo nessa direção, segundo o meu desenho, tá certo? E isso ocorre a uma taxa, como eu chamei isso aqui de x, e essa distância está variando conforme eu puxo, né? Então, é a variação dessa distância. dx dt é igual a 1 metro por segundo. Tá certo? É 1 metro por segundo. Tá? É 1 metro por segundo, tá? Aí vamos voltar lá de novo. Quão rápido o topo da escada está escorregando para baixo, né? Então, ele quer saber a velocidade, né? Já que eu estou puxando para cá, o que está acontecendo? Aqui, ó, o topo da escada está descendo para cá, né? Está baixando. Já que eu estou empurrando para lá, está descendo, né? Se eu chamar essa distância aqui de y, essa distância até aqui, né? Se eu chamar de y, né? A velocidade com que está descendo é a variação do y. Então, é dy dt, né? Quão rápido? Então, ele quer saber, né? Opa. Quão rápido o topo da escada está escorregando para baixo na parede quando a base da escada está a 3 metros da parede, né? Quão rápido isso está acontecendo quando esse x aqui, né? Quando aquele x for igual a 3 metros, né? Quero saber qual é a velocidade com que está descendo quando o x for igual a 3 metros, né? Então, primeiro eu tenho que achar uma equação que relacione o x e o y, né? Começa por aí, que são as minhas variáveis. Mas, ó, isso aqui forma um triângulo retângulo, né? Então, é fácil. Então, y ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado pelo teorema de Pitágoras. Tá certo? Então, ó, eu tenho isso daqui. Então, eu vou ter que y ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 25. Tá certo? Agora, eu preciso saber o seguinte. Não é? Ó, achar o dy dt. Então, vou derivar. Então, vou aqui derivar. Então, vai dar 2y. Como o negócio está ocorrendo em relação ao tempo, dy dt, lembra? Mais 2x. Se fosse em relação a x, a derivada já seria isso. Mas como é em relação ao tempo, né? Ó, dx dt. Porque eu estou olhando como função composta. É zero isso aqui, né? Ó. Então, eu quero achar o dy dt, ó, já vou isolar aqui, ó. 2y dy dt é igual a menos 2x dx dt. Então, dy dt é igual... Está multiplicando para estar dividindo, então vai ficar menos 2x sobre 2y dy dt. Então, dy sobre dt é igual a menos x sobre y dy dt. Agora aqui deu um problema, porque agora dx dt, é dx, desculpa, dx. Eu não tenho tudo, eu tenho o dx dt, tá aqui, é 1. Tenho o x, que é 3, mas não tenho o y, né? Quando o x é 3, quando é que vai ser o y? Aí eu tenho que olhar aqui, ó.
Ah, eu olho aqui, ó. Ó, então vai ficar y ao quadrado mais 3 ao quadrado, porque tudo vai acontecer quando o x for 3. Então, quando o x for 3, eu tenho que saber quanto é que vai dar o y, né? Então, isso é igual a 25. Então, isso quer dizer que o y é igual a 25 menos 9 vai dar 16. Como é y ao quadrado igual a 16, então o y só pode ser 4. Aí você vai dizer, professor, mas não podia ser mais ou menos 4? É verdade que podia, mas isso aqui é comprimento, né? Medida é sempre positiva, então y é 4, tá certo? Agora sim, tenho todas as ferramentas, vou substituir, ó. Vai ficar menos, o x é 3, como a gente já sabe, o y é 4, e a variação 4, e a variação do x em relação ao t é 1. Tá ali, ó. Aqui, ó. Perfeito? Então, isso aqui vai dar menos 3 sobre 4, ou, se você preferir, isso vai ser menos 0,75 metros por segundo. Né? Por que menos? Porque está no sentido contrário ao movimento. O movimento é para cima. Como está indo para baixo, está diminuindo, né? Está diminuindo a uma velocidade de 0,75 metros por segundo, né? Então, a variação é de menos 0,75 metros por segundo. Ou diminuindo, menos 75 metros por segundo. Olha como é bem coerente. Como aqui, ó, a distância está aumentando, é positivo. Né? Como aqui, ó, a distância está diminuindo, né? É negativo. Tá certo? É a velocidade, lembra? Então, vamos lá. Tá certo? Vamos apagar isso daí. E repetir o esquema, né? Ó. Quero achar o dy dt, porque eu falei que a base era x e a parede era y, né? Ó. Relacionei pelo teorema de Pitágoras, né? Ó. Derivando cada lado em relação a t, usando a regra da cadeia, né? Ó. Ou a derivada da função implícita, né? Tá certo? Fica assim, né? Ó. Daí você isola o dy dt, que é o que você quer achar, fica aquilo que a gente já sabia, né? Ó. A gente já tem o x, que é 3, tem que procurar o y, né, ó, que é 4, é só substituir aqui no teorema de Pitágoras, né, ó, na equação, né, ó, na equação, a gente fez isso, né, ó. Então, substituindo, né, aí temos aí, né, ó, o topo da escada está deslizando para baixo a uma taxa, na verdade, está deslizando para baixo a uma taxa de 3, 4 metros por segundo, tá certo? Porque você tem que falar positivo, né? Por quê? Porque o dy dt, o deslizando para baixo já é o menos, tá certo? Se tivesse se afastando, aí não precisava, né? Tá certo? Tá ok? Então vamos ao próximo. Um tanque de água tem a forma de um cone circular invertido, com base de raio 2 metros e altura igual a 4 metros. Se a água está sendo bombeada para dentro do tanque, há uma taxa de 2 metros cúbicos por segundo, que por segundo, por minuto. Encontre a taxa pela qual o nível da água estará se elevando quando a água estiver a 3 metros de altura. Bom, vamos desenhar um cone invertido, né? Tá certo? Vamos lá, vamos para o cone invertido, né? Um cone invertido eu posso desenhar assim, ó. Que a base, né, sempre está para o chão, tá certo? Então, ó, se é um cone invertido, ele é assim, né? Vamos lá. Perfeito? Vamos tentar fazer essas linhas se encontrarem. Aqui é um cone certinho, né? Tá ok? Deixa eu fazer aqui uma coisa que eu acho interessante fazer, que é apagar aqui uma coisa para que isso aqui fique pontilhado. Opa, não veio a borracha. Pronto, agora veio a borracha. Poxa, não fica pontilhado, apaga tudo, né? Legal. Então, vamos desenhar pontilhado, né? Então, ó, isto aqui, ó, é a altura do cone. Perfeito? Isto é aqui a altura do cone, né? Vamos voltar a ver o que diz aqui todo o problema. Um tanque de água tem a forma de um cone invertido, circular, com base de raio 2 metros, né? Bom, isso aqui era a base, né? Mas está invertido. Então, ó, esse segmento aqui, ó, esse pedacinho daqui até aqui, que é o raio, né? É 2 metros.
Tá certo? Aí, vamos lá. E a altura igual a 4 metros. Então, ó, aqui que é o 4 metros, é a altura, tá certo? Aí, vamos lá, devagarinho, sempre olhando. Se a água está sendo bombeada para dentro do tanque a uma taxa de 2 metros cúbicos por minuto, peraí, vamos pensar nisso agora. Bom, a água está caindo dentro do tanque, então está enchendo, né? Ó, então, é como se eu tivesse um encanamento aqui, né? Ó, tá certo? E a água está fluindo para cá, né? Ó, caindo aqui dentro. Aí ela está caindo, né? Ó, e está enchendo. Digamos que está nessa altura aqui, né? Ó, tá certo? Digamos que está nessa altura. A água está caindo aqui, né? Ó, e digamos que está nessa altura. Vamos voltar aqui de novo, tá certo? Se a água está caindo, tá? Encontre a taxa pela qual o nível da água estará se elevando, tá? O nível da água estará se elevando. É claro que quando a água está caindo, essa altura aqui, ó, de onde está a água até a base, está aumentando. Isso aqui, ó, né, ó, é claro que é circular, né, porque o cone é circular. Eu vou dar um nome para essa altura aqui, ó. Vou chamar essa altura aqui, ó, de H. Perfeito? Vou chamar essa altura de H. A água está caindo, então está aumentando o volume da água, né? Ó. Então, eu tenho que saber o volume da água. Ora, se aqui, ó, se eu olhar só para esse pedaço, é um pequeno cone. Sendo um pequeno cone, né? Ó, esse pedacinho daqui até aqui, ó, é o raio, que eu não sei quanto é, porque a água está caindo e está aumentando, ó. Veja que está aumentando. São duas coisas que estão aumentando: o raio e a altura, né? 3. E o volume, a quantidade da água, que é o volume da água, né? Ó. Mas a água, o volume dela tem o formato de um cone, pequeno, mas tem. Onde a altura é H, tá certo? E o raio é R. O volume de um cone é assim, ó. O volume de um cone é... Lembra do volume do cilindro, que é a área da base, que é a circunferência, né? Então é πr ao quadrado, vezes a altura. Se fosse um cilindro, mas é um cone. Então é isso aqui dividido por 3. Perfeito? Tá ok? Então, ó, esse volume é o volume da quantidade de água. Veja que são as letras daqui da água, né? Tá certo? É o volume da água. Até vou colocar aqui, ó, volume da água. Tá certo? Bom, a água continua caindo, né? Se é o volume da água, conforme eu coloco a água aqui dentro, o volume está mudando de valor. Então, ó, esse valor que deu aqui, ó, se a água está sendo bombeada para dentro do tanque a uma taxa de 2 metros cúbicos por minuto, quer dizer que o volume está aumentando a uma taxa, né? O volume da água está aumentando a uma taxa de 2 metros cúbicos. É 2, é? É 2 metros cúbicos por minuto. Então, ó, o volume da água, né, ó, tá aqui, ó, porque é a água que está caindo, então é o volume dela, que nesse caso é o volume do formato de cone, desse pedacinho, né, ó, é a variação do volume em função do tempo é 2 metros cúbicos por segundo. E está aumentando, né, ó, porque é positivo. Perfeito? Tá ok? Tá? E o que eu quero saber? Vamos lá, o que eu quero saber. Encontre a taxa pela qual o nível da água estará se elevando. O nível da água se elevando é a altura, né? Ó. Quando a água tiver a 3 metros de altura, né? Ó. Então, é a nossa altura, né? Ó. Então, ó, eu quero saber ó, quanto é dH dt, ó, que é a variação da altura, porque é a altura que está se elevando. Isso quando essa mesma altura for exatamente 3 metros, né? Ó. Quando aqui for 3 metros, qual é a variação que está essa altura, né? Em média. Em média, não, né? Instantânea. Variação instantânea, porque é derivada, né? Tá certo? É isso que eu quero. Agora eu tenho um problema aqui, ó. Porque aqui, ó, eu tenho duas variáveis. Eu não sei derivar funções de duas variáveis. Tá certo? Na verdade, não seria problema, mas ele não dá o valor do raio. Como ele não dá o valor do raio, aí fica complicado. Então, eu tenho que dar um jeito de tirar esse raio daqui. Ó. Aí, observando aqui o desenho, eu tenho esse triângulo aqui. Ó. E nesse triângulo eu tenho todas as informações. Vou desenhar ele um pouquinho menor. Eu tenho esse triângulo aqui, ó. Olhando o desenho. Essa linha aqui, ó, é a altura do cone.
que é 4. Essa linha aqui, ó, é o raio, né? Ó, que é esse triângulo aqui, ó, tá vendo? É esse triângulo aqui, ó, que eu tirei, tá certo? Bom, aqui é o nível da água. E essa distância aqui, ó, eu chamei de altura da água. E esse aqui, ó, é o raio menor, que eu chamei de Rzinho. Perfeito? Ó, eu sei que aqui é 90 graus, eu sei que aqui tem um certo ângulo, sei que a tampa é paralela à superfície da água, então, ó, esses dois ângulos são iguais, tá certo? E esse ângulo aqui, ó, é comum para os dois. Três ângulos congruentes, triângulos semelhantes. Então, uso a razão de semelhança para ter mais informação, que eu vou fazer aqui, ó. Aqui em cima eu vou colocar os lados do triângulo grande, 4 e 2, tá certo? E aqui embaixo serão os lados do triângulo pequeno, porque são proporcionais quando os triângulos são semelhantes, né? Tá certo? Quando os triângulos são semelhantes, os seus lados correspondentes são proporcionais. Quem que corresponde ao lado 4, né? O lado 4 é o do grande. O lado 4, ó, é oposto ao de uma aspinha. Então, o correspondente a ele, no outro triângulo, é o que também é oposto a uma aspinha. O ângulo que tem uma aspinha é esse, de frente para ele é o H, então é 4 sobre H. Tá certo? E o 2 está para quem, ó? O 2 é o que está de frente para essas duas aspinhas aqui, né? Ó? De frente no pequeno é o R, ó. Então, conclusão. Eu posso tirar o valor do R ou o valor do H aqui, ó. Como eu quero saber o H, eu vou tirar o valor do R, para que tudo fique em função de H, ó. Então, 2R, melhor, 4R é igual a 2H. Produto dos meios igual ao produto dos extremos, tá certo? Então, o R é igual a 2H sobre 4 ou H sobre 2. Perfeito? Aí daí, ó, eu vou substituir aqui, ó, no volume, né? Ó. Vou substituir aqui no volume. Então, o volume agora ficou assim, ó, igual a π sobre 3. Colocar o 3 só para cá, como é produto, não tem problema. R ao quadrado, então H sobre 2 ao quadrado, vezes H. Então, isso vai dar π sobre 12, né? Por que π sobre 12? Porque está ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 vezes 3, 12. E o H ao quadrado, né? Vezes H dá H ao cubo. Perfeito? Então, conclusão. Vou colocar aqui embaixo. V é igual a π sobre 12. H, agora tenho todas as informações. Né? Agora é só derivar. Agora vamos lá. dv dt é igual a π sobre 12, que é a constante que repete, porque está multiplicando o H, vezes derivada do H, como função composta. Então, o H é interna, então a externa é a potência. 3H ao quadrado vezes dH dt. Perfeito? Como eu quero o dH dt, eu vou primeiro simplificar aqui, ó. Aqui dá 4, né? Então, fica π sobre 4, né? π h ao quadrado sobre 4 dH dt. Como eu quero o dH dt, vou fazer aqui, ó. dH dt é igual. Bom, o π vai dividir e o h ao quadrado também. E o 4, ó, que está embaixo, vai para cima multiplicar. Vai ficar 4 sobre. Aí o π e o h que está dividindo o dH dt passa, multiplicando, passa dividindo. Vai dar π h ao quadrado dv dt. E daí é só substituir os valores, né? Ó, vai ficar 4 sobre π. Tudo ocorre quando o h é... Cadê o h? 3 metros, né? Ó, 3 ao quadrado vezes dv dt, que é 2. Tá certo? Então, isso vai dar 8 sobre 9π. Isso aqui está em metros, né? Metros por minuto. Tá certo? Então, tá 8 sobre 9π metros por minuto é a velocidade com que a água está subindo, né? Ou seja, com que essa altura está aumentando. Perfeito? Né? Quando aumenta o volume. Tá? Então, é isso. Vamos lá. Então, aqui é só a repetição, né? Ó. Volume do cone, né? Ó. Aquela relação que nós fizemos, né? Ó. Onde a gente encontrou que o R era igual a H sobre 2. Perfeito? Né? Ó. Aqui dá para ver bem o triângulo, né? Ó. Dá para ver bem o triângulo aqui, né? Ó. Dá para ver bem o triângulo aqui.
está sendo formado, né? Ó. Tá certo? Então, substituindo lá naquela fórmula inicial, né? Ó, o R ao quadrado, então H sobre 2 ao quadrado, né? H ao quadrado vai dar ao cubo, né? Ó, 2 ao quadrado é 4 vezes 3, 12, então H é π, H não, V é igual a π sobre 12, H ao cubo. Tá certo? Tá? Já tenho isso. Logo, né? Ó, fazendo a derivada, né? Ó, né? Aqui já deu resultado direto, a gente foi devagar, mas deu a mesma coisa. πh ao quadrado sobre 4, lembra? Aí o 4 ficou no numerador e o π e o h ao quadrado no denominador. Assim, tá certo? Daí substituímos os valores, né? Ó, tá certo? E encontramos 8 sobre 9π metros por segundo. Certo? O nível da água estará subindo a uma taxa de 8 sobre 9π metros por minuto, né? Desculpe, ou 0,28 metros por minuto, né? Bem devagarinho, né? Não chega nem a ser 30 centímetros por minuto, né? Com aquela vazão lá enchendo o tanque. Tá certo? Próximo, né? O carro A segue em direção ao oeste a 90 km por hora, o carro B segue rumo ao norte a 100 km por hora, ambos estão se dirigindo para a interseção de duas estradas. Vamos escrever isso. Né? Ó, eu vou fazer aqui, ó. Vou tentar fazer aqui, vamos lá. Eu tenho aqui, né, ó, tá certo? As duas estradas. Por que eu fiz assim? Porque eu estou pensando que aqui é o norte e aqui é o oeste, tá certo? Aí eu tenho um carro nessa posição e outro carro nessa posição. Vamos ver quem é quem. Bom, o carro A segue em direção a oeste a 90 km por hora, tá certo? Então, aqui, ó, eu tenho o carro A seguindo nessa direção. Tá certo? Aqui é o ponto de encontro, né? Não sei se eles vão se encontrar, dependendo da velocidade da distância que eles estão, né? Mas, digamos que aqui é o ponto onde as duas estradas se encontram. Então, tá indo para cá. Essa distância daqui para cá, ó, eu vou chamar de x. Tá certo? Então, ó, a velocidade aqui, ó, é dx dt, que é a variação, né? Ó, e é menos 90 quilômetros por hora. Tá certo? Como diz aqui, ó. Tá? Aí vamos lá. Ambos estão se dirigindo para a interseção da estrada, tá? Então, ambos estão caminhando para se encontrar lá na interseção da estrada, tá certo? E o carro B segue rumo ao norte a 100 km por hora. Vamos lá. Ó, eu estou pensando, ó, que esse aqui é o sentido positivo e esse aqui é o sentido positivo, ó, o sentido da seta, tá certo? Então, ó, aqui está o B se dirigindo para o norte, né? Indo para cá, né? Ó. Tá certo? Se eu chamar esse pedaço aqui de y, né? Ó, eu tenho que dy dt é igual a 100 km por hora. Tá certo? Por que positivo? Porque ele está no sentido do movimento. Se está no sentido do movimento, né? Ó, que é para cá que aumenta, então a derivada é positiva. Entendeu por que essa aqui é negativa e essa aqui é positiva? Por causa disso. Tá certo? Tá? Alguma pergunta? Não, tem que ser negativo mesmo, sabe por quê? Tem que ser negativo mesmo, ó. Tem que ser negativo porque a distância está diminuindo. Então, se está diminuindo, a velocidade é negativa, perfeito? Então, deixa eu apagar isso aqui e escrever direito. Apaguei a coisa errada. Vamos fazer de novo aqui a estrada vertical, perfeito? Nessa direção. Aí o dy dt é igual a menos 100 quilômetros. Caramba! Menos 100 quilômetros por hora. Tá certo? É isso. Entendeu? Porque a distância está diminuindo, né? Está diminuindo, a velocidade é negativa. Tá certo? A distância está diminuindo. O y está variando, mas está diminuindo. Se estivesse aumentando, seria positivo. Perfeito? Então, vamos lá. Aí, vamos voltar de novo. A que taxa os carros se aproximam um do outro quando o carro A está a 60 metros e o carro B está a 80 metros da interseção? Tá?
ele quer saber o seguinte, qual é a taxa de aproximação? Conforme esse vem vindo para cá, então o ponto vem vindo para cá, então a distância de um para o outro é essa aqui, né? Ó, sempre. Que eu vou chamar de Z. Essa é a distância de um para o outro. Então, essa distância que está diminuindo. Perfeito? Então, é essa distância que está diminuindo. Tá ok? Aqui é 90 graus. Então, ele quer saber, na verdade, o dz dt. Tá ok? Tá ok? Né? Agora, olha só. Ele quer saber tudo isso quando o x for 60 metros e o y for 80. Que é o que diz lá no texto, né? E o y for 80, porque o x é a distância do A e o y do B. Tá certo? 80 metros. Tá ok? Agora, como é que eu relaciono essas três variáveis, x, y e z? Fácil. Né? Triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Z ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vamos lá. Então, vai dar 2z dz dt igual a 2x dx dt mais 2y dy dt, porque é velocidade em função do tempo, né? Agora tem um problema, né? Eu sei o x e sei o y, tá aqui, mas eu não sei o z. Mas aqui eu acho aqui, ó. Quanto é que vai ser o z quando o x for 60 e y 80? Aí é fácil. Z ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado, tá certo? E eu vou ter que z é igual a raiz quadrada de 10.000. Por que 10.000? Dá 3.600 mais 6.400. E isso é 100, né? Perfeito? 100 metros, né? Tudo aqui é metros, né? E aqui, ó, a velocidade estão todas em quilômetros, né? Ah, e tem um problema na hora de substituir, tá certo? Vamos já ver, ó. Então, o dz/dt, que é o que eu quero achar, é igual a 1 sobre 2z, porque está multiplicando para estar dividindo, vezes. Eu posso colocar o 2 em evidência, né? Vezes 2 aqui, né? Para ficar x dx dt mais y dy dt. Qual a vantagem disso? Cancela esse 2 com esse 2. Tá certo? Aí, como o meu espaço está pequeno, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar. Vou apagar esse 2 e esse 2. Pronto. Aí ficou assim, né? Aí daí é só substituir todos os valores para achar o resultado, né? Daí é só substituir. O dz/dt vai ser o quê? 1 sobre 100. Não, tá errado, não pode ser sobre 100, não. Aí você pode perguntar por quê que não pode. Vou já lhe explicar. Vou já lhe explicar e você vai entender. Olha só. Quando eu colocar o dx dt aqui, ó, que eu vou colocar assim, ó, vezes o dx dt, que é menos 90. Mais o dy dt, quando eu colocar o dy dt, vou colocar menos 100. Tá certo? Bom, eu não posso simplesmente colocar o x aqui, ó, porque o x é 60 metros, não tem nada a ver, aqui é quilômetro. Aqui é quilômetro por hora, então todo mundo aqui é quilômetro. Então, como eu coloquei quilômetro, eu tenho que transformar tudo em quilômetro. Isso aqui é a mesma coisa, ó. Como é que eu transformo 60 metros em quilômetros? Só dividir por 1.000. Então, vai dar 0,06 e o y vai dar igual a 0,08 quilômetros. Quilômetros, né? Se está em metro para quilômetro, é só dividir por 1.000. Então, aqui vai ficar, ó, 0,06 e aqui vai ficar 0,08. E aqui, ó, que era 100 metros, dividido vai dar 0,1 quilômetro, dividido por 0,1. Tá certo? Aí, ó, vou fazer as contas aqui, desse lado aqui, ó. dz/dt é igual, pronto. Aqui, ó, quando eu multiplicar por 10, fica 0,6. 9 vezes é 54, dá? 1 sobre 0,1 é 10. Vezes, né? Menos 5,4. Tá certo? Mais 0,08 vezes 100 vai dar 8. Menos 8, no caso. Então, menos 5,4 menos 8 vai dar menos
13 vai dar 10 vezes menos 13,4, que é menos 134 quilômetros por hora. Então, ó, a velocidade com que eles estão se aproximando é essa, menos 134 quilômetros por hora. Perfeito? É a velocidade com que eles estão se aproximando. Tá ok? É isso. Eu cometi um pequeno erro aqui no slide, né? Mas depois a gente já consertou aí, tá certo? E quando eu for imprimir, eu ajeito, tá? Aí tá aí, ó. Tudo direitinho, né? O carro A, o carro B, a distância Y, né? O dxdt menos 90, o dydt menos 100, tá certo? Encontramos isso daí também, né? Lembra? Né? Aí substituímos, né? Encontramos o z também, aí substituímos tudo e encontramos, né? Ó, aqui o nosso erro aqui, ó, é que aqui é menos 100, tá? Então aqui tá um equívoco aqui, opa. Aqui é menos 100, por isso que deu menos 134, aqui tá errado, é menos 134, e aqui, ó, é 134, tá certo? Os carros estão se aproximando a uma taxa de 134, né? Ou menos 134 km por hora, porque está diminuindo a distância, então tem que ser negativo, tá certo? Então, quando for imprimir e enviar para vocês, eu vou ajeitar isso daí, né? Então é isso, colegas. A ideia é muito simples, né? Muito simples mesmo, né? Eu vou deixar esse aqui para vocês resolverem e qualquer dúvida vocês entrem em contato, mas a solução está aqui, ó. Qualquer pergunta, vocês enviem aí para mim, tá certo? E a gente esclarece, tá? Ok? E é isso. Não, é só para o vídeo não ficar muito extenso.